Shalom, 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 para você de perto, você de longe. Muito bem-vindo ao Jardim Secreto, esse lugar que Deus fez para que você tivesse muita comunhão com Ele, andando com Ele todos os dias. Jardim Secreto é um lugar para você e Deus, é um lugar para você ficar à vontade, sentar com Deus, conversar, deixa Deus ouvir tua voz. Cantares de Salomão diz assim: os teus companheiros já ouviram a tua voz, agora deixa eu ouvir tua voz, deixa Deus ouvir tua voz. Talvez, não sei, hoje, segunda-feira, eu não sei como foi o teu dia, eu não sei com quantas pessoas você já falou hoje, quantos problemas você já teve que lidar, quantas situações difíceis você já teve que enfrentar, mas eu quero te dizer, o Senhor estava te aguardando aqui no jardim para ouvir a tua voz, para que você possa ouvir a voz dele. Deus tem algo precioso para você, que você pode receber hoje como um grande depósito do céu na tua vida e que pode transformar você, transformar a tua casa, transformar a tua região, transformar a nossa nação, porque a palavra de Deus tem todo o poder. Quero convidar você nessa hora para falar com Jesus. Como eu disse, não sei como foi o seu dia, não sei se você já deu uma paradinha hoje para falar com Jesus, já deu uma paradinha para ouvir a voz dele hoje, mas se não, você vai ouvir agora, se não, você vai falar agora. E se já falou, vamos falar mais, porque é uma delícia falar com Jesus e Ele está disponível todos os dias, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está sempre disponível para falar com você e comigo. Vamos falar com Ele? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Eu quero te louvar, Senhor, por esse teu amigo, essa tua amiga que chegou no jardim agora. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha falar conosco. Senhor, como o Senhor fazia na viração do dia, Senhor amado, lá no Éden, Senhor, todos os dias o Senhor vinha e o sopro do Senhor vinha sobre aquele jardim. Senhor amado, e o Senhor falava e o Senhor ministrava. Senhor, e eu te agradeço porque o Senhor não mudou nada, o Senhor continua o mesmo de ontem e de hoje e para sempre o Senhor é assim. O Senhor ama falar conosco, o Senhor deposita em nós da tua vida todos os dias. E Senhor, essa pessoa que chegou no jardim, que está cansada, essa pessoa que chegou com dor, essa pessoa que chegou, Senhor amado, como uma ovelha perdida, Senhor, que essa pessoa que chegou precisando tomar uma decisão, Senhor, em primeiro lugar, que essa pessoa possa saber o quão amada é, Senhor amado, e que essa pessoa possa reconhecer quem Tu és. Senhor, talvez essa pessoa já falou com tantas pessoas, mas Senhor ainda não falou contigo, ainda não ouviu Tua voz. E nessa hora, Pai, Senhor, toma essa pessoa bem pertinho e conversa, Senhor, conversa com ela, conversa com ele, conversa comigo, Senhor. O jardim é Teu e nós consagramos a Ti para o louvor da Tua glória. Amém? Você que orou com fé, creia aí. Jesus está aqui, Jesus vai falar conosco nessa hora. E como que Jesus fala conosco? Jesus fala conosco através da sua palavra, né? E nesse dia eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus comigo lá em Lucas capítulo 22, versículo 39. Nós vamos ler do versículo 39 ao versículo 46, certo? Então você pega aí a sua Bíblia e você que está chegando agora no jardim, deixa eu te contar. Nos próximos dias aqui no jardim nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o jardim. E o jardim da Bíblia, que nós vamos falar bastante nesses próximos dias, vai ser esse jardim relatado aqui em Lucas, o Getsemane. Nós vamos percorrer nesse jardim, mas não de qualquer jeito. Nós vamos percorrer esse jardim com um príncipe, o príncipe no Getsemane, um príncipe no Getsemane. Eu quero falar para você de Jesus, como foi
que Jesus lidou, como que ele teve vitória nesse jardim. Porque da mesma forma que ele teve vitória, nós podemos ter. Da mesma forma que ele lidou com Deus Pai nesse jardim, nós podemos, dessa forma também, ter um grande encontro, um grande relacionamento com Deus Pai no meio desse jardim. Então, vamos lá, e eu espero que você continue. Hoje nós vamos falar um pouquinho e aí vamos continuar nos próximos dias falando deste jardim tão poderoso e que nós podemos aprender tantas coisas. Abra sua Bíblia lá comigo então. No versículo 39 do capítulo 22 diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Jesus estava nesse jardim como de costume, mas neste episódio, neste momento, Jesus estava antecedendo a sua crucificação. E eu estou aqui falando para você deste príncipe no Getsemane, esse filho do homem, esse Jesus que é assim a segunda pessoa da Trindade, mas ele veio na terra e ele agiu como homem, não como Deus, porque através disso ele poderia ser o grande Redentor, o grande Salvador, o grande Senhor. E assim ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo. Então, vamos caminhar no jardim com este príncipe, Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui que era de costume que ele estava orando, né? A oração, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? E assim era na vida desse príncipe, Jesus. E aí ele convida os seus discípulos para irem com ele, para ir orar com ele, para estar nesse jardim da oração. E a Bíblia mostra aqui, como você leu comigo, que os discípulos, ao invés de estar orando, eles estavam dormindo. Mas a Bíblia, ela não joga palavras ao vento. Tem algo aqui que é muito importante. Jesus mostra que eles estavam dormindo de tristeza, né? Um sono diferente, um sono estranho, né? Um sono em hora errada. Enquanto Jesus estava ali orando, a Bíblia diz que a agonia dele era tão grande, tinha anjos consolando, tinha o mundo espiritual ali todo movido no meio dessa oração tão intensa que Jesus estava. O seu suor se transforma em gotas de sangue caindo sobre a terra. Está ali antecedendo a crucificação, um momento que mudaria a história do ser humano por toda a eternidade, algo eterno acontecendo, um motivo de oração tão importante que Jesus tinha ali. E Jesus não quis fazer isso sozinho. Jesus convida os seus discípulos para participar desse momento. Era um momento, mas com peso de eternidade. Era um momento de oração. E muitas vezes
no tempo que você gasta com Deus. Às vezes pode ser 5 minutos. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu não tenho tempo de orar, né? Com bastante tempo, eu não tenho horas para ficar lá parado orando. Mas nós não temos a noção de que 5 minutos, às vezes, na presença de Deus, né, tem um peso de eternidade tão grande. E esse tempo aqui era um tempo que é relativamente curto, diante da repercussão que esse tempo de oração iria trazer, um peso de eternidade. Hoje tem gente nascendo de novo por causa desse dia aqui. Hoje tem gente encontrando com Jesus por causa desse tempo aqui. E por que esse tempo foi tão importante? Jesus, ele olha para o Pai e ele diz, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse momento aqui tão importante, o príncipe, eu queria que você pensasse nele desta forma, esse príncipe Jesus no jardim, ele tinha a vontade dele, e a vontade dele era que se o Pai quisesse, tirasse aquele cálice da frente dele, que ele não tomasse daquele cálice, mas algo que era muito maior do que a vontade do coração dele, do que a sua vontade pessoal, era que a vontade do Pai fosse estabelecida. Ele está ali suando e o seu suor cai na terra como gotas de sangue. Ali ele não estava trabalhando, né, na oração só pela vida dele. Ele estava trabalhando em oração, ele estava vencendo em oração, ele estava perseverando em oração pela tua vida, pela minha vida, pela nossa família, pelas nações da terra. E o seu sangue, né, cai sobre a terra, ali naquele tempo de oração. Enquanto tudo isso está acontecendo, cadê os seus discípulos? Cadê os seus amigos? Seus amigos estavam dormindo de tristeza. E eu queria, hoje mesmo, né, eu estava meditando nisso e eu ouvi algo que me chamou bastante atenção. Que nessa situação, Jesus encontra os seus discípulos dormindo de tristeza e Jesus os acorda, Jesus fala para eles orarem, né? Você vai encontrar essa passagem em Mateus, em Marcos, e você pegando os 3 evangelhos, você vai ver que Jesus está ali acordando eles, né? Tentando despertá-los e eles dormindo. E aí, numa outra situação, os discípulos estavam com Jesus num barco e começou uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E aí, quando os discípulos vão lá acordar, Jesus estava dormindo na proa do barco, no meio daquele vendaval, no meio daquela tempestade, e os discípulos vão lá e acordam Jesus. O que eles falam? Jesus, não se te dá que morramos? Né? Eles estavam desesperados e não estavam entendendo porque no meu desespero Jesus está dormindo, como assim? Né? Nesse desespero que nós estamos, nessa tempestade que a gente está, e Jesus está dormindo, e eles vão lá e Jesus, você não se importa se a gente morrer, a gente vai morrer, você não está nem aí, né? E aí é interessante porque em uma passagem você vê os discípulos acordando Jesus e na outra passagem você vê Jesus acordando os discípulos. Interessante porque os discípulos são pessoas que seguem Jesus, são amigos de Jesus. E Jesus, ele gosta de contar todas as coisas para os seus amigos antes que aconteçam. E a Bíblia também fala algo que é tão importante: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. E assim, se você pensar no discípulo, ele tem tudo para estar de acordo com Jesus, mas nem sempre. E nesse caso, como eu disse, eles estavam desesperados e Jesus dormindo. E agora Jesus estava aqui num momento tão crucial e eterno, que até o seu suor se transforma em sangue. Ele estava ali trabalhando mesmo
na oração para algo que ia mudar a história da humanidade eternamente, e os discípulos estavam dormindo. O que nós podemos ver com isso? Que tem muito desespero que está no nosso coração, tem tanto empenho na nossa vida, muitas vezes, por aquilo que é temporário. Era só uma tempestade, ia passar. Era só um vendaval, ia passar. Mas eles estavam totalmente focados, eles estavam desesperados, eles estavam colocando toda a força, tudo que eles tinham, algo que era temporário, mas quando foi para lidar com algo que era eterno, eles estavam dormindo. E a minha pergunta hoje aqui no jardim com você é: o que é que nós estamos realmente nos empenhando? O que está tirando o nosso sono? O que está impedindo a gente de ter paz no coração? É aquilo que é temporário? É o vendaval que está passando? É essa tempestade que está passando e a gente achando que Jesus está dormindo e a gente está achando que ele não está nem aí, se a gente vai morrer, se não vai morrer, né? Mas e aquilo que é eterno? Como que nós estamos diante da eternidade? Nós podemos viver a eternidade todos os dias. Esse momento aqui é o momento que nós estamos debruçados na palavra e a palavra é eterna, e isso que Deus está liberando sobre a nossa vida agora pode mudar a gente para sempre. Esse tempinho aqui no jardim, se Deus tiver liberdade no meu coração e no teu, Ele pode mudar a nossa vida para sempre. Mas será que nós estamos dando total atenção para aquilo que é eterno? Ou estamos correndo atrás de Jesus? Jesus, não se te dá que morramos, porque estou passando uma situação, ela é temporária, mas ela está terrível e o senhor não vai fazer nada, o senhor está dormindo. Vamos caminhar um pouquinho e pensando, como eu disse para você, um príncipe no Getsemane, nós falamos dessa oração, essa oração que não me deixa dormir de tristeza, essa oração que não me deixa estar no lugar certo, com a pessoa certa, mas dormindo, como os discípulos estavam, né? No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que era Jesus, mas não puderam experimentar o máximo do que eles poderiam. O peso de eternidade eles não conseguiram experimentar. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 31. Você pode estar perguntando por que você está falando de príncipe. A Bíblia fala que nós fomos constituídos por Deus como uma raça de reis e de sacerdotes. E muitas vezes quando a gente fala em rei, a gente pensa no poder, a gente pensa na fama, a gente pensa em tanta coisa, na autoridade, nas propriedades, em tantas coisas. Mas no Getsemane, nós vamos ver um rei que se porta de uma maneira tão diferente, que vai ter poder de influência. E se você é constituído por Deus como reis e sacerdotes, Deus quer que haja em você um poder sobrenatural para influenciar o teu mundo, influenciar a tua geração. E vamos lá para ver um pouquinho mais disso em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versículo 1, fala assim: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então, conselho de um rei. E quem aconselhou ele foi a mãe dele. Mas está aqui na palavra de Deus. E se está aqui na palavra de Deus, recebe aí como um conselho de Deus para a tua vida. Versículo 2 diz assim: o que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Esse lugar que você chegou, esse lugar do jardim secreto, não é um lugar que Deus vai te tratar com os títulos que você tem. Deus não quer te tratar com as funções que você tem, mas Deus quer te tratar como pessoa, como alguém gerado por Ele, como um filho.
E aqui está escrito assim: o que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Aí o primeiro conselho é: não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Nós estamos passando dias em que em todas as nações há uma grande confusão entre os reis da terra. Há uma grande confusão entre pessoas no poder, na autoridade. E aqui o Senhor fala de algo muito importante, duas coisas na verdade: um coração dividido e a segunda coisa, a falta da sobriedade, para entender qual é a tua função nessa terra, o que você deve fazer, né? Quem você deve ser, como você deve ser. E a primeira coisa aqui, o primeiro conselho foi: não dês às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Era um rei recebendo esse conselho. Era um rei recebendo uma direção tão importante. Aonde você está colocando a tua força? Nesse lugar de intimidade com Deus, deixa Deus falar no teu coração. Onde você coloca a tua força? O que estabelece para você a tua identidade? Onde você se segura para dizer quem você é? Às vezes nós perguntamos para alguém quem você é e a pessoa não fala nada da família, não fala nada dela mesma, mas ela fala todos os títulos. A pessoa se esconde através dos seus títulos. Você só queria saber quem é você e qual é o seu nome, qual é a sua família, né? Mas muitas vezes a nossa força não está mais em quem nós somos, nossa força não está mais na constituição de Deus na nossa vida, mas olha, eu sou tal título, eu sou tal título, sou tal título. Muitas vezes nós estamos colocando em coisas dessa terra a nossa força. Aqui está falando, era uma mãe falando com o rei, com o seu filho, e dando um conselho: olha, não coloque, não dê, não entregue a tua força para as mulheres. Muitos reis caem por causa disso. Não divida o teu coração, não busque nisso a tua força, mas que você possa ter a sua identidade, o seu coração inteiro. E aí, por quê? Por que é tão importante eu ter isso, eu ter essa identidade? Porque se eu não tiver isso, eu posso viver uma vida totalmente voltada para mim mesmo, para os meus próprios interesses. E aqui ele diz assim, um outro conselho: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Porque quando eles bebem, eles se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Primeira coisa que ali está dizendo, primeira coisa é: saiba quem você é e não entregue a tua força para aquelas que destroem reis. A segunda coisa: você é um rei, filho. E como rei, você tem responsabilidade pelo povo. Você está aí nessa função para servir o povo.
E aí ela diz assim, olha, quando eles entregam a sua vida, né, quando eles se entregam para a bebida forte, o que eles estão fazendo? Eles se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. A falta da sobriedade. Nós poderíamos ser tão somente literais nesse texto e falar é só isso, né? Então são só as mulheres, né? No caso aqui da prostituição, que está destruindo pessoas, e a bebida forte, o vício que está destruindo pessoas. O que é que tem tirado a tua sobriedade? E é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção no jardim. E aqui está escrito: deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Interessante que a Bíblia está dizendo, entregue a bebida forte para os que estão morrendo e para os que estão amargurados. Ao mesmo tempo, é interessante que a Bíblia fala de algo e ela usa exatamente a bebida para dar esse exemplo. Não vos embriagueis com bebida forte, mas sejam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia coloca isso de uma forma paralela para que a gente possa entender nesse tempo que nós estamos, há pessoas que estão perdendo a sobriedade, perdendo coisas que são eternas por causa de coisas que são dessa terra. E há também nesse momento pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, se enchendo de Deus de tal maneira que parece para muitos que estão bêbados, mas estão realmente sendo guiados pelo Espírito de Deus nessa hora, em total sobriedade do Espírito Santo. O Senhor quer te fortalecer nessa hora. E aqui está escrito: abra sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Um príncipe no Getsemane não está aqui para fazer a vontade dele, mas está aqui para dizer: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus é que esse príncipe tenha, em primeiro lugar, um coração inteiro para Deus. Em segundo lugar, ele tenha sobriedade nessa hora. Esse príncipe, ele deve saber que ele precisa abrir a sua boca a favor daquele que não consegue falar. Ele precisa abrir a sua boca a favor daquele que está caindo, que está sofrendo. Esse príncipe no Getsemane está aqui para revelar a vontade de Deus ao mundo, que é salvar e não condenar, salvar. Essa é a vontade de Deus. Eu espero você no próximo Jardim Secreto. Nós estaremos falando sobre essa importância que nós temos de abrir a nossa boca a favor daquele que não sabe clamar. Espero você no próximo Jardim Secreto. Nós vamos falar sobre a importância de fazer nessa terra a vontade de Deus e não a nossa. Tchau, tchau. Deus te abençoe.